Esse juiz Hermes, em função da figura mitológica de Mercúrio, capaz de se movimentar, seria aquele apto a fazer com que as redes funcionassem, que não tem a pretensão de ser jupiteriano, no sentido de ser exclusivamente dar a solução a partir do tema legal, que é uma postura fundamental, nem tampouco ser o Hércules, que vai para a linha mais alternativa da leitura do direito e traz alguns riscos em função dessa ação, mas ser o Hermes, aquele que é capaz de fazer o acionamento da rede, a partir das suas determinações, a partir das ações que são da competência do Poder Judiciário, e ter essa possibilidade de transitar nesse universo. Me agradou muito esse conceito de François Hoste, e acho que vem ao encontro de um momento como esse, num congresso de juízes, onde a gente deve refletir que tipo de juiz somos e aonde podemos atuar nesse conjunto de desafios que são postos à nossa atribuição e à nossa função, sem jamais nos descurar do lugar que ocupamos. Aliás, a gente sempre vê o mundo a partir do lugar que a gente ocupa. Nós sempre iremos contemplar o mundo a partir do lugar que ocupamos. Isso já o Michel Miai fala, de certa forma, naquele outro livro também legal da gente dar uma estudada, que, numa introdução crítica ao estudo do direito, na famosa figura da visita ao castelo, e que sugere que todo mundo sempre compreende o mundo a partir do lugar que ocupa. E todo mundo enxerga o mundo a partir da janela que o mira. Então, eu quero dizer para os colegas que vim aqui falar de direitos humanos, desafios éticos do século XXI, a partir do lugar que ocupo. O lugar do juiz da infância e juventude por opção. O lugar do juiz da infância e juventude que acredita que esta seja uma jurisdição muito complexa, que exige dedicação, conhecimento jurídico, como qualquer outra das várias atribuições que os juízes desenvolvem, sejam nas varas cíveis, nas varas criminais, em qualquer outra atribuição, não menos complexa que aquelas, e que reclama uma atuação comprometida com quem pretenda efetivamente fazer a sua jurisdição apta a produzir transformações e mudanças que são da nossa competência, aquilo que está na nossa atribuição, ou seja, na afirmativa de direitos. Ao tratar disso, supõe que a gente possa discutir um pouco com os colegas. Eu botei aquele quadro, está horrível, ninguém enxerga, mas ele vai ficar ali e eu vou dizer o que está escrito, fazer uma tradução, porque ficou um desastre a minha tentativa, mas aquilo fica para o final. De qualquer forma, para satisfazer a curiosidade de todos, haja vista que há uma lâmina, eu quero dizer que a lâmina que está ali, que ao final vamos tratar dela, é uma lâmina que trata do comparativo das idades penais e da idade civil e da idade de responsabilidade penal juvenil dos países integradores da Comunidade Europeia. Porque há muitos mitos em torno desse tema e pretendo fechar a fala nesta lâmina. Mas até chegar na lâmina, vamos tentar conversar um pouco a propósito de muitas coisas que estão sendo aqui sugeridas e algumas reflexões que me proponho fazer. Até porque creio que nessa questão da jurisdição da infância, ela sempre foi vista assim como uma coisa secundária, e acho que é um momento da gente nos apropriarmos dessa temática, da chamada doutrina da proteção integral dos direitos da criança, que tem reflexões imensas na discussão de direito constitucional, de direito penal, o direito de família, por exemplo. Os colegas do direito de família, com honrosas e dignas exceções, muitas vezes ainda ignoram a doutrina da proteção integral dos direitos da criança. O novo Código Civil brasileiro, por exemplo, ignora a doutrina da proteção integral dos direitos da criança, porque, baseado num projeto concebido em 1974, na verdade virou um Frankenstein, o novo Código Civil. Eu digo sempre nas minhas falas que nós abandonamos um Código Civil esclerosado para adotarmos um Código Civil esquizofrênico, o que sempre é uma vantagem, porque o esclerosado não tem cura, e o esquizofrênico tratado, a gente convive legal com ele, mas o nosso Código Civil é esquizofrênico no tema do direito de família, naquilo que diz respeito às relações da infância. Vou tentar chegar lá, apesar de não seja o foco desta fala.
Faço essa consideração por uma questão fundamental. Emílio estabeleceu uma referência aqui que é determinante no sentido da relação da infância com o direito, que é a chamada Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Convenção das Nações Unidas, de 1989, um marco na construção do direito da infância. Na verdade, falar sobre a Convenção reclamaria que a gente passasse a manhã inteira aqui tratando de como se construiu isso num processo histórico. Isso não é o foco desse encontro, e, não obstante, fosse muito interessante que os colegas se interessassem por isso, para poder compreender os caminhos que levaram à construção desse mecanismo. Mas a Convenção traz no seu conjunto de valores e notas que introduziu no mundo jurídico, uma série de alterações profundas nas relações. E talvez se eu pudesse resumir a principal transformação que a Convenção dos Direitos da Criança trouxe, e que o Estatuto da Criança e do Adolescente é a versão brasileira dessa Convenção, a principal alteração foi no sentido de retirar a criança do lugar de objeto, que permite que, por exemplo, saiam com a carrocinha do juizado recolhendo as crianças na rua que nem os cães, para a condição de sujeito. E na condição de sujeito, numa nova dimensão de titular de direitos e responsabilidades proporcionais a esses direitos. Essa condição de sujeito, essa mudança de paradigma, essa superação do chamado paradigma da incapacidade, porque sempre se trabalhou com a lógica que os menores eram incapazes, e aqui vou me obrigar a abrir um parêntese para compartilhar com os colegas o seguinte: e não há área do direito mais interessante para se estudar a evolução da relação da criança com a sociedade e com o direito do que o direito penal. No direito penal do século XIX, por exemplo, a infância era solenemente ignorada, Bento. As ordenações filipinas, por exemplo, a idade de responsabilidade penal era 7 anos. O Código Penal do Império fixa a idade penal em 14 anos e estabelece um critério biopsicológico entre 7 e 14 anos. As crianças eram mandadas para os presídios dos adultos no século XIX. Porque no século XIX, o cara era um adulto com 14 anos. Porque com 40 era um velho. Quem chegava aos 60 era um Matusalém. A mulher do século XIX e até meados do século XX tinha a menopausa como a referência da sua vida. Alcançada a menopausa, seu objetivo era a missa do domingo e a espera da missa de segunda a sábado, porque a mulher terminava com a menopausa. Gostaria até de fazer essa abordagem de mulher e criança, de poder discutir isso, mas vamos voltar para a criança. No século XIX, desembargador Silvino, nosso grande mestre, no século XIX, se inventou o menor para o direito. E o menor foi inventado para o direito a partir da introdução do paradigma da incapacidade. Tem um cara sensacional, uma leitura que eu sugiro importantíssima, do Tobias Barreto, de uma obra que foi publicada em 1882, do Tobias Barreto. Tobias Barreto, além de poeta, grande penalista, titular da cadeira de Direito Penal da Faculdade de Pernambuco, do Recife. Depois dele veio Aníbal Bruno e outros, os pernambucanos sempre foram bons nesse mundo de direito penal. O Tobias Barreto lançou um livro. É muito importante a gente fazer essa construção histórica, Bento, para poder chegar nessa doutrina da proteção integral. O Tobias Barreto lançou um livro fazendo uma crítica ao Código Penal do Império e, na verdade, numa linha que mundialmente acompanhava essa mesma lógica, dizendo que não era possível continuar mandando os menores para a cadeia dos adultos, dizia ele. E a construção que ele fez, e na verdade cumprindo uma tendência universal, foi associar os menores aos loucos. E publicou um livro que se chamava Menores e Loucos em Direito Criminal, onde sustentava o Tobias Barreto que os menores, como os loucos, eram incapazes. E como incapazes, não poderiam ser sujeitos de pena. E aí inventaram para o louco
a alternativa às penas, que no Brasil se chama mediação.